Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a FUVEST. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a prova da FUVEST, né? A última prova que aconteceu, justamente para te ajudar a entender, a se situar na prova da FUVEST e arrasar, tirar uma boa nota. Então, eu e o Pedro Renaud, do canal Parabólica, a gente está fazendo um projeto aí em que a gente corrige questões, tanto FUVEST quanto Unicamp, provavelmente vai ter o Unesp. Se você quiser aí esse projeto em outros vestibulares, em outras provas, já comenta aqui embaixo qual prova você quer ver eu e o Pedro Renaud comentando. E eu vou deixar aqui o vídeo do Pedro também linkado. Primeiro assiste esse, depois vai lá que ele vai continuar a comentar as questões. Nós vamos falar então de História na FUVEST, na última prova da FUVEST, que em breve vai ser aí a primeira fase, né, da FUVEST, vai acontecer logo logo. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você vai fazer a FUVEST, já dá um like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever nesse querido canal para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então vamos lá, vamos comentar algumas questões que foram importantes na última prova da FUVEST. Ao primeiro brilho da alvorada, chegou do horizonte uma nuvem negra que era conduzida pelo Senhor da Tempestade. Surgiram então os deuses do abismo. Nergal destruiu as barragens que represavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites, os ventos sopraram enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo, a tempestade e o dilúvio. Explodiu em fúria como 2 exércitos em guerra. Na alvorada do 7º dia, o temporal amainou, o dilúvio cenerou. Toda a humanidade havia virado argila. Na montanha de Nicir, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado, ela comeu, grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. Aí tem aqui a epopeia de Gilgamesh, que é um deus, né? No caso aqui se conta uma história, né? E nessa história existem várias pistas aí que nos fazem concluir algumas coisas. Então, olha só. Com base no texto registrado aproximadamente no século VII a.C. e que se refere ao antigo mito da Mesopotâmia, já te entregou aí, beleza? Te entregou de onde é. Mesmo que você não soubesse, porque esse deus aqui é Mesopotâmia, eu meio que lembrei, porque eu montei uma aula de Mesopotâmia. Para o canal tem aula de Mesopotâmia se quiser, tá, gente? Bem como em seus conhecimentos. É possível dizer que a sociedade descrita era... Gente, é o seguinte... Digamos que você não entendeu nada desse texto, tá? Digamos que você viajou na maionese e não entendeu nada. Teria problema nesse caso? Não. Por quê? Claro, se você estuda história, né? Porque precisa. Se você conhece a sociedade da Mesopotâmia, se você conhece muitas das sociedades da antiguidade, você conseguiria responder, tá? Então é o seguinte... A primeira é mercantil, pacífica, politeísta e centralizada. Qual que é o maior problema da letra A? Pacífica. Inclusive, a sociedade mesopotâmica, eu acho que era uma das últimas a serem pacíficas, porque dentro da própria Mesopotâmia existiam muitos conflitos internos, muitos, fora as guerras externas, né? Então, de pacíficos mesopotâmicos não tinha nada, tá? Não é uma questão mercantil diretamente, não é a atividade principal, tem muito mais uma questão agrária. E aqui as dicas dos textos, por exemplo, a questão dos diques. Os diques é muito importante para essa estrutura agrária nesse momento, né? Ainda mais com relação à água. A gente sabe que Mesopotâmia vai depender muito dos rios Tigres e Eufrates. Então, assim, essa dependência do rio é justamente por ser uma sociedade também agrária. Então, você tem os diques, os rios, etc.,
por isso, por essa questão agrícola, tá? Politeísta é fato, né? Inclusive a gente viu um dos deuses aqui, até no final, deuses aqui já tem essa super dicona, então tudo que tiver monoteísta, você já eliminar. Olha que delícia, gente! Gente, essa questão ajudou muito. Olha só, monoteísta na B, monoteísta na C, monoteísta na D. Você já arriscava aqui, ó, as três, diretão. Ia sobrar a A e a E. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Eu sempre, né, faço essa cagada. A E tá escrito agrária, guerreira, politeísta e centralizada. Melhor, né? Agrária, guerreira. Então, diferentemente da A, é o oposto da A, mercantil pacífica. Não, é agrária e guerreira. Gente, tem muitos conflitos, tá? Dentro da Mesopotâmia e fora. Politeísta, perfeito, centralizada, perfeito, né? Por isso a Mesopotâmia, mesmo que tinham vários povos, você tinha aí um governo centralizado. Letra E, o nosso gabarito, e a FUVEST ajudou bastante nessa, né? Vamos para a próxima? Aqui tem uma música, e eu, igual meu amigo Pedro Renó, vai ser difícil não cantar essa, né? Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Segundo o Pedro, não pode cantar porque desmonetiza o vídeo, mas é difícil, né? Se eu cantar só 2 frases depois, todas as manhãs do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Depois escutem essa música, Geração Coca-Cola. Vocês não são da Geração Coca-Cola, né? Particularmente nem eu. 84 eu não estava nascida, Pedrinho Renó, meu amigo. Entendi mais disso, ele é um pouco mais velho que eu. Mas é muito legal essa música. Legião Urbana é muito legal, né? Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então vocês vão ver. Suas crianças derrubando reis. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Gente, tanto a música quanto a data são extremamente importantes. Mais uma vez, digamos que você, Tati, não conseguiu interpretar essa música. Interprete pela data, tá? Essas pessoas, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Quanto tempo durou a ditadura militar? 21 anos, tá? Então, depois de 20 anos na escola, e tá em 84, a ditadura acaba em 85, então tá exatamente certinho essa conta, né? 20 anos. Não é difícil aprender. Todas as manhãs do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Então, ele tá falando da ditadura militar, gente. Vamos fazer nosso dever de casa. Então, tá avisando, ó, não vai ser desse jeito mais, não. A gente vai fazer nosso dever de casa, a gente vai entender aí todo esse processo. E aí, então, vocês vão ver. Então, é uma ameaça, né? Suas crianças derrubando reis. Que crianças? Essas pessoas depois de 20 anos, né? Então, depois não. Antes desses 20 anos, elas eram crianças que estavam ali presenciando, vendo a ditadura acontecer, né? Então, suas crianças derrubando reis. Não, desculpa, não é isso não. Suas crianças, porque essas pessoas são jovens, né? Tati, me ajudei. Em 84 elas são jovens. Então, para as pessoas mais velhas, mais maduras, são crianças. Foi mal, eu errei esse lado aí. Suas crianças derrubando reis, derrubando essa galera, esses militares, essas ditaduras aí, né? Esse sistema autoritário. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Zoar do AI-5, zoar dos AIs, etc. Fazer comédia. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião, porque, inclusive, né, essas bandas, né, de Legião Urbana, Capital Inicial, é classe média, gente. Classe média alta, mas questionando muita coisa. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Beleza. Então, esses versos, né? No caso, remetem ao período da campanha das diretas já e apresentam esperança em relação à implementação de um regime democrático. Não tem esperança. Você tem contestação da questão ditatorial, né? E não é diretamente das diretas já, não é necessariamente sobre elas, não teriam algum tipo de referência. B. Revela a indignação e rebeldia da juventude com os rumos da chamada Nova República, especialmente contra o Código Eleitoral e o bipartidarismo. Você tem vários problemas aí nessa questão. Primeiro, começa com uma engana que eu gosto. Quem assiste meus vídeos sabe do que eu tô falando, né? Dos distratores. Inclusive, tem um vídeo sobre distratores que eu aconselho muito você ver,
que fala justamente para você tomar esses cuidados, né? Revela a indignação da rebeldia é um engano que eu gosto, por quê? Você vai falar, não, é isso, revela a indignação da rebeldia da juventude, beleza. Só que, com os rumos da nova república, especialmente contra o colégio eleitoral e o bipartidarismo, onde você tem especialmente isso aqui? Não, né? Você está falando da questão da ditadura e da lição que essa ditadura deu para essas pessoas, né? Agora, olha a letra C. Propõe um repúdio por parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição. Aí sim, né? Tipo, ó, vocês vão ver, isso aqui não tá certo, tá dando errado. Nós somos filhos da revolução, a gente é uma geração que quer mudar, quer fazer diferente, né? Então é isso. E 84, gente, é a transição democrática, né? Porque 85 é que acaba de vez, que tem a eleição do Tancredo, aquela coisa toda. Então é isso. Observe que ela é mais geral do que que a A é muito específica com relação à direta já, mas ao mesmo tempo atende a toda a questão da música, né? Então é o nosso gabarito. Agora olha as outras. Oferece uma visão positiva acerca do período militar? Nossa Senhora, já pula, né, gente? Reforçam a capacidade de mobilização e reivindicação da juventude pela liberdade de expressão e criação de novas universidades públicas. Ou essa é me engana que eu gosto bonitona, né? Porque assim, começa lindo, maravilhoso. Até a questão da criação de universidade pública. Gente, seguinte, tô falando que eles não queriam, não é isso, tá? Mas onde que se reforça essa criação de universidade pública na música aqui nesse trecho? Em nenhum momento, né? Inclusive, uma das contradições do período militar brasileiro é que eles reprimiam estudantes, mandavam embora um monte de professor universitário, mas eles investiram em universidades públicas, tá? Uma das primeiras grandes reformas universitárias que teve no Brasil foi durante o período militar. É meio louco, é meio louco. Copiou muito o modelo dos Estados Unidos, a gente tem até hoje no Brasil o modelo norte-americano de universidade, né, de creche, essas coisas todas que vocês em breve vão conhecer, mas é isso, é uma das contradições do regime militar e aqui nessa música não tá falando exatamente sobre isso, né? Beleza? Qualquer coisa vocês me comentam aí, desculpa aí a viajada que eu dei, né? Documentos da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, mostram que o Brasil quis liderar a Operação Condor e só não conseguiu porque enfrentou resistência dos outros países, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Os documentos da CIA fazem parte do projeto de desclassificação argentina, The Dirty War, de 1976 a 1983, do governo americano, e incluem mais de 40 mil páginas. Caramba, é documento demais. 2 dezenas delas fazem menções ao Brasil. Beleza. Um texto de Marcelo Godoy, um jornalista, provavelmente, no estado de São Paulo. A respeito da Operação Condor, é correto afirmar. Ainda que tivesse um alvo comum de repressão política, sim, ela não implicava o alinhamento automático dos regimes ditatoriais de cada país. Gente, perfeição. Porque fala da Operação Condor, né, alvo em comum, repressão política. Para quem não sabe, a Operação Condor é uma operação internacional na América Latina que envolve os Estados Unidos de perseguição de opositores desses regimes ditatoriais, principalmente voltados àquela questão de perseguição ao comunismo, aquela coisa toda, né, período de Guerra Fria. E sim, tem um alvo em comum de repressão, mas o próprio texto, e aí a FUVEST foi muito mãe. O próprio texto fala que não implicava o alinhamento automático dos regimes, porque não teve problema. Porque o Brasil tentou ser líder e os outros não deixaram. É porque não tem um alinhamento, não tá todo mundo concordando 100% o tempo todo, né? Então, perfeito, letra A. Vamos às outras. Ao encontrar a resistência dos demais países que dela participavam, o Brasil passou a criticar publicamente suas ações. Não, o Brasil continuou, mas não conseguiu cumprir todos os objetivos que tinham, né? C. Em vista da oposição norte-americana, não, a iniciativa não, é o contrário, né? Primeiro, não foi implementada. Foi implementada. A Operação Condor foi implementada, tanto que tem esse tanto de documento aqui sobre isso. E segundo, que os Estados Unidos mais que apoiou, gente. Ofereceu treinamento, ofereceu dinheiro, ofereceu muita coisa para a Operação Condor. A base da Operação Condor é norte-americana, então tá errado. O governo ditatorial paraguaio assumiu a posição de liderança. Ai, que dó.
Gente, não tem essa... O Paraguai não assumiu, né? O Brasil, gente, dentro desses países todos, em questão de proporção, em questão de riquezas, é um dos maiores. E ele não conseguiu assumir a liderança. Vocês acham que o Paraguai ia conseguir convencer todo mundo que ele era o melhor para ser líder? Dificilmente, tá? Nada contra o Paraguai, gente, mas não foi isso que aconteceu. Oi, desculpa, eu sempre faço essas coisas, né? Foi mal. Letra E. Limitou-se à troca de informações sobre os opositores políticos que buscaram exílio em cada um dos países. Também não, né? Não limitou-se a essa troca de informações, perseguiu, prendeu muita gente, etc. Até matou, né? Muita gente, etc. Tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. A entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar os seus grandes recursos do poder da humilhação ou destruição de processos de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate feitos de retórica e de persuasão. A maior parte dos quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido essa mudança com o avanço da civilização. Norbert Elias, A Busca da Excitação. Beleza. O processo histórico britânico ofereceu entre os séculos 17 e 19 modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles é correto afirmar. Então é o seguinte, é bom entender esse momento, né, ele dá um largo momento aí do século 17 ao 19, esse processo histórico britânico, né? Então você tem a questão tanto das revoluções inglesas quanto do imperialismo, etc, etc. A gente tem toda essa questão de dominação, etc, beleza? Então vamos lá, letra A. Os debates acalorados no parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do XIX com a instauração do regime parlamentar. Gente, se você não conhece a história inglesa, vai ficar complicado para você. Na verdade, qual que é o maior problema aqui, né? Instauração do regime parlamentar foi no século XIX? Não. E é meio louco, né? Porque, tipo assim, os debates acalorados no parlamento no 17 só vai gerar o regime parlamentar no 19? Não. O regime parlamentar ele é colocado a partir da própria revolução, das próprias revoluções inglesas, mais especificamente a Revolução Gloriosa, né? Inclusive, recentemente, eu e o Pedro Renal, para quem não sabe, está fazendo várias lives de revisão e tem live de revisão sobre revoluções inglesas, aconselho a dar uma olhada, tá? Ainda mais se você for fazer vestibular paulista, que eles gostam de cobrar a história geral de uma forma mais entusiasta, digamos assim, né? Então, não. Letra B. Após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, sim, revoluções, etc., a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do XVIII. Perfeito. Até o final do XVII, você tem essas lutas, essas revoluções, você tem a Revolução Gloriosa, você tem a Revolução Puritana, né, que você tem guerra civil, você tem luta social, diggers, levers, várias questões, isso tudo fala aqui do turbulento século XVII, que é justamente isso. E aí, com isso, o regime parlamentar, aos poucos, foi ali dominando essa questão a partir da Revolução Gloriosa. Letra B tá certíssima, tá? Vamos para as outras. A instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do 18 foi responsável pelo fim das turbulências políticas caracterizadas pelo absolutismo monárquico. Gente, isso aqui, basicamente, se você conhece as revoluções inglesas, você já responde a questão, não precisa de mais nada, tá? Então, só que você tem que conhecer mesmo, né? Não é só saber que existiu, não. Por isso é importante dar uma olhada. Aqui no canal tem vídeo de Revolução Inglesa, Revoluções Inglesas. É um dos vídeos mais queridos por vocês, mas ele tá velhinho, então tem a live comigo e com o Pedro sobre revoluções inglesas. Aconselho muito dar uma olhada, tá? Qual que é o problema aqui? Primeiro, aqui ele coloca a instauração da República do Cromwell como se fosse o problema resolvido. E para quem sabe, nas revoluções puritanas, o Cromwell assume o poder, mas assim que ele morre, as coisas voltam à treta Master Ultra Plus. Não só quando ele morre, né? Porque ele também reprime muita gente e tal. Mas eu digo assim,
os Stuart voltam para o trono. Então, não resolve a questão, né? Não resolve a problemática principal do absolutismo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O microfone tá ok? Tá ok. Tá? Então, com certeza não. Letra D. O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa. Que dó, entre anglicanos, calvinistas e católicos. Não, gente, você tem boa parte dos conflitos por intolerância religiosa, né? Claro que ao fim das revoluções inglesas, isso aos poucos vai se amenizando, mas não tem isso. Ainda mais se a gente pensar nas 13 colônias, né? Que é uma galera veio justamente refugiada religiosa, tá? Letra E. O estabelecimento do parlamento bicameral, com representação para os nobres e para a burguesia enriquecida, e o direito do voto universal, ambos do século XVIII, foram responsáveis pela contenção das lutas sociais. Primeiro, o parlamento bicameral já existia antes mesmo da revolução, das revoluções do século XVII, tá? Já existia, o problema é que esse parlamento não conseguia conter o rei da forma como contém atualmente, por exemplo, ou após as revoluções. Então está errado já por esse sentido, tá? E não é isso que vai de fato conter essas questões sociais mesmo, porque as questões sociais continuaram acontecendo, ok? Então letra B pra gente é a nossa melhor, é o nosso gabarito. Agora vamos essa aqui. De acordo com o historiador Martin Lyons, nos temores contemporâneos em relação ao acesso ilimitado a sites perigosos da internet e as dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição da informação, houve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa. Então, a história da leitura de Gutenberg e Bill Gates. Para quem não sabe, Gutenberg é que inventou a imprensa no sentido de imprimir mesmo, tá? As coisas. Gente, eu adoro as provas de vestibulares, porque para quem assistiu o vídeo da UFO, né? Tanto da primeira fase, mas da segunda fase foi assim, dilacerador. Gente, os vestibulares falam assim: alô, vamos nos atentar para esses problemas políticos que estão acontecendo e muitas das vezes a sociedade não está discutindo de uma forma legal? E aqui é a fake news, né? Vamos lá. E na UFO também falou de fake news, mas falou daquela questão do marxismo cultural, que é uma teoria da conspiração, e eu adoro que eles falam justamente com todas as letras aquilo. Escolha a alternativa que demonstre corretamente os elementos de continuidade e descontinuidade entre a revolução do impresso, que é justamente lá a Gutenberg, né? E a revolução eletrônica, que é a internet apontados pelo autor. Então, você vai escolher uma que demonstra tanto elementos de continuidade da questão, né, do positivo, do avanço, quanto de descontinuidade, de algo que vai nos remeter a um problema, tá? Letra A. As chamadas revoluções do impresso e a revolução eletrônica não somente favoreceram a multiplicação e democratização do acesso à informação, como também auxiliaram a formação de um público mais vasto e mais crítico. Tanto um quanto o outro estão errados, né? Primeiro, gente, a questão de Gutenberg, na época que o Gutenberg, né, século XVI, se eu não me engano, 15, 16, da invenção da imprensa, vocês acham que a maioria tem uma democratização desse acesso? Não. Você vai ter um espalhamento maior, com certeza, mas você não tem uma democratização. A maioria das pessoas não sabiam nem ler, gente. Como é que você vai democratizar uma coisa se as pessoas não sabem nem ter acesso a essas coisas, né? E, de novo, tem a formação de um público mais vasto e mais crítico? Quem dera, é o sonho de todos os professores e professoras de história, né? É isso que a gente mais faz, gente. As pessoas acham que história é justamente para ficar sabendo, decorando fato, data. Não, gente. A nossa intenção é isso, né? De um público mais crítico, de um público mais atento ao que está acontecendo na atualidade, no contexto, ao seu redor. E para isso você precisa de entender a história, tá? Então, adorei essa questão já adorei. Mas vamos para a letra B. A implementação das novas tecnologias de comunicação eliminou a diferença entre usuários excluídos do universo da cultura escrita? Tal como se prometer a Não, gente, vai eliminar? A gente está... Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas atualmente, né, em dezembro de 2020, está no meio de uma pandemia. Quer momento que demonstra mais essa desigualdade do que isso? Gente,
uma boa parte da população brasileira não tem acesso à internet. Imagina como é que elas vão estudar, como é que elas vão pesquisar, etc, no meio de uma pandemia, que não tem escola aberta, que não tem nada aberto, que não tem biblioteca, etc, etc, né? Então não é essa questão que acontece, né? C. A manutenção de índice elevado de circulação de fake news nas redes sociais demonstra que a revolução da comunicação depende de quem domina e de quem usa as tecnologias. Amei. É esse o gabarito, né? Se a gente, mesmo com todas essas questões, mesmo com a tecnologia super avançada, com a ciência super avançada, tem gente ainda acreditando em terra plana, tem gente ainda acreditando que vacina vai mudar seu DNA, o que vai transformar você em um jacaré. Se ainda tem gente acreditando nisso, a dependência não é só da tecnologia, é de quem acessa, de quem tem essa tecnologia, né? De quem tem isso nas mãos, de domínio dessa tecnologia. E não só o domínio de quem tem nas mãos ou não, mas o domínio de quem faz, de quem produz, né, para a internet. Então, tem muita gente aí com péssimas intenções e que continua propagando umas coisas como essas. Então, letra C, nosso gabarito, maravilhosa essa questão. Amei, 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 amei. Fuvest, eu amo você. Muito boa. Bom, vamos D. Diferente do Index Librum Prohibitorum, que isso aqui é o índex da Contra-Reforma, tá? Promulgado para atuação da Inquisição no controle da expansão do protestantismo durante o XVI, beleza? Os atuais marcos regulatórios da internet limitam-se ao controle da pornografia. Não limitam-se ao controle da pornografia. E o Index não se limitava exclusivamente à expansão do protestantismo. Era, sim, o principal objetivo, mas inclusive ao longo do tempo, se eu não me engano, gente, alguém me contou isso, eu não sei se é fake news, tá? Mas me contaram que até Harry Potter estava nesse índex, porque se bem que não. Eu sei que esse índex durou até poucos anos atrás. Não sei se Harry Potter estava ou se era uma fake news, tá? Mas qualquer questão de bruxaria que tivesse até a adoração do índex estaria lá. Então não é só pela questão do protestantismo, era um objetivo principal, mas não era só por isso. E o marco civil da internet não é só para a questão da pornografia, é por várias outras questões de segurança, tá? E letra E, o advento da tipografia não foi necessariamente revolucionário, pois não mudou a natureza nem o assunto dos livros. Já a tecnologia digital suprimiu todas as formas anteriores de comunicação. Gente, que absurdo, não é? Gente, a tecnologia suprimiu todas as comunicações? Olha aqui, livros. Tem inclusive outra pilha de livros atrás, citado aqui, ó, dá dando pra ver sim, aqui, ó. Outra pilha de livros, que inclusive ganhei da Companhia das Letras. Obrigada, Companhia das Letras, pelo presente de Natal. Aquela que faz, né? Tipo, não é publi, gente, juro. Eu só ganhei. Foi um recebidinho. Recebidinho de professor é o quê? Livro. Mas, enfim, a internet ela não vai coibir essas questões, tá? Vão continuar existindo. Claro que vão ter dificuldades, sim, né? Mas a questão oral, gente, tô conversando com vocês pela internet, mas eu tô usando a oralidade também, né? Me ajuda aí, né? Não é assim esse extremo todo, não. Então, letra C, nosso gabarito. Ó, se você gostou, dá um like. Se você chegou até o final desse vídeo, por favor, comenta aqui, tá? Cheguei até o final. Porque eu fico com muito medo desses vídeos longos, porque eu vejo que, tipo assim, a maioria das pessoas assistem 4, 5 minutos de vídeo e já cansa da minha cara. Aquela que dá uma de emo bem no final, né? Gente, eu tô gravando esse vídeo dia 25 de dezembro, na manhã de Natal, mas com o maior prazer, porque eu já quero deixar tudo gravado pra vocês, pra ajudar vocês, porque assim... Eu já fui essa vestibulanda que fez prova em janeiro, né? Porque a UFMG, para quem não sabe, a primeira fase era no início de dezembro, a segunda fase era em janeiro. Inclusive, eu rezava muito para Deus que, tipo assim, por favor, se for para eu não passar, me deixa já na primeira fase em dezembro, porque já pensou você ficar estudando? Dezembro todo, parte de janeiro, e aí não passa na segunda fase. Isso acontecia muito com a FMG, gente. Muito, 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 muito. E aí, o mais legal é que eu rezei tanto que a única vez que eu passei para a segunda fase da UFMG, a única não, depois eu passei outra, né, que eu passei em jornalismo, mas quando eu fiz história, a única vez que eu passei para a segunda fase, eu consegui entrar na universidade, então foi um alívio. Mas enfim, eu tô falando um monte de coisa aqui, provavelmente você já
parou de assistir esse vídeo, dá um like se você tá aqui ainda. Não se esquece das outras redes sociais, @historizandotati. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Por favor, me ajude a realizar o sonho dos 100 mil inscritos. Eu espero que em 2021 essa plaquinha chegue, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Feliz Ano Novo. Você que já assistiu esse vídeo, provavelmente, né, o Réveillon já foi. Eu sei que eu vou publicar esse vídeo depois do Réveillon, mas feliz Ano Novo pra você. Beijo, que a sua vaga chegue e logo.